funcional. O que a gente precisa prestar bastante atenção no músculo esquelético? Apesar de a gente não usar ele tanto para diagnóstico, né, nós precisamos prestar atenção no tipo de corte. Aqui sim tem dois tipos de cortes diferentes. Né? Então a gente pode ter um corte transversal e a gente pode ter um corte longitudinal. E isso vai permitir diferença na análise e visualização dos núcleos. Vejam que aqui no corte transversal nós conseguimos observar o núcleo mais periférico, mas não enxergamos a multinucleação. Dá para ver? Aqui também observamos o núcleo periférico, mas a multinucleação fica mais fácil. Vejam que nessa visualização, ela vai estar, né, mais aproximada, no maior aumento, a gente consegue enxergar as bandas, né? Dá para ver o sistema de bandas. Aqui dá para enxergar, mas não é muito fácil no microscópio óptico, não. Dá para ver muito bem. Bom, aqui sim tem valor de diagnóstico importante, apesar de que a biópsia cardíaca não é tão comum, né? Ela é utilizada pós-morte, porque dificilmente tu vai conseguir coletar um material com qualidade num paciente que seja vivo. Né? Então, a menos que ele esteja numa situação cirúrgica para que possa ser extraído com uma circulação extracorpórea. Tá? Mas de qualquer forma é importante que a gente entenda as diferenças com relação ao músculo esquelético. Se o músculo esquelético ele é multinucleado, núcleos periféricos, aqui, apesar de termos fibras estriadas também, que é a característica em comum, nós temos fibras curtas. A fibra do músculo esquelético é uma fibra alongada, né? Então aqui as fibras elas são curtas e além disso o núcleo ele é um núcleo central, não é multinucleado. Então, o músculo cardíaco, normalmente, didaticamente, a gente coloca ele no meio porque ele tem características tanto do esquelético quanto do liso. Ele vai apresentar, né, características próximas aos dois. Né? Então, o que tem de diferencial aqui no músculo cardíaco? Os discos intercalares. A visualização desses discos intercalares, que são desmossomos que conseguem ancorar os filamentos de actina de cada um dos conjuntos de fibra. Então, esse ancoramento aqui, né, representado pelos discos intercalares, que a gente consegue visualizar, permite que a fibra muscular ela consiga gerar uma contração em conjunto, muito semelhante do que acontece com a fibra muscular lisa. Então, apesar dela ser estriada, isso permite um conjunto funcional, né, para que haja ritmicidade no músculo cardíaco. Tá? E aí, para mostrar para vocês, né, uma adaptação celular que vai acontecer no músculo cardíaco é a hipertrofia. A musculatura cardíaca ela é um tipo de músculo permanente. Se nós falamos que o tecido epitelial era lábil, se proliferava, aqui nós temos um tipo de tecido com capacidade limitada de replicação. Ele não consegue se dividir como forma de adaptação. Então, em sobrecarga de trabalho, por exemplo, paciente com insuficiência cardíaca congestiva, é o mesmo paciente com hipertensão, ele está com sobrecarga de trabalho, porque ele tem uma sobrecarga de pressão. As fibras musculares, elas precisam aumentar o número de mitocôndrias, elas precisam aumentar a quantidade de actina, a quantidade de miocina, para poder aumentar a capacidade contrátil. Então, o que a gente observa? Que ao invés dessas fibras, né, aqui a gente está com corte transversal também, né, ao invés dessas fibras apresentarem-se curtas, né, e afiladas, elas vão apresentar uma distensão, elas aumentam o tamanho, que é isso que representa a hipertrofia. Então, elas vão estar mais largas do que o normal, a espessura delas aumenta bastante, tá? Então, por isso que o hipertrófico, ele vai ser um tipo de alteração, uma adaptação celular, patológica, no caso do coração, né, insuficiência cardíaca, pressão arterial, que vai gerar essa sobrecarga de pressão, e isso vai permitir, então, que ao longo do tempo, se não houver uma reversão, comece a morte celular, tá? Aqui só para que vocês possam visualizar o hipertrófico bem mais alargado, enquanto que eu tenho aqui a fibra muscular cardíaca normal bem afilada. Tá? Só para a gente continuar nessa análise, né, aqui uma necrose coagulativa, que é representativa do infarto agudo do miocárdio. O agudo está representado pelas células inflamatórias que estão presentes nesse processo. Isso aqui é a imagem de 24 horas após o infarto. O infarto é necrose, isso significa infarto, e a necrose que acontece no tecido muscular cardíaco é do tipo
coagulativa, ou seja, eu mantenho a arquitetura da célula, então a estrutura de membrana ela é mantida, mas eu tenho a perda da estrutura e constituição intracelular. Eu não tenho mais núcleo, eu não tenho mais citoplasma funcional, tá? Então, a necrose coagulativa é o tipo de necrose que vai acontecer. E aí, à medida que o reparo tecidual vai acontecendo, eu vou substituindo os cardiomiócitos, que não são lábeis, não têm capacidade replicativa, por fibra de colágeno. E aqui eu consigo observar as fibras de colágeno entre os cardiomiócitos, apresentando uma área de fibrose cardíaca. Lembrando que o cardiomiócito tem capacidade contrátil, ele consegue manter a ritmicidade, a fibra de colágeno não. Então, perdeu capacidade funcional. Quanto mais fibra de colágeno tiver nesse coração, menor a capacidade funcional dele. Tá?